Olá, sejam bem-vindos ao programa Apontamentos da Semana. É um prazer estar novamente na sua companhia. Uma vez mais será aqui onde a realidade espiritual vai acontecer. Abrimos um novo trimestre dando ênfase ao estudo das epístolas do apóstolo São Pedro, sobretudo na dimensão pastoral. Pedro era um homem vertiginoso no sentido de ser intenso e impulsivo, radical. Para ele era tudo ou nada. Contudo, neste perfil instável, mas de grande potencialidade, Pedro permitiu que a graça de Deus o alcançasse e, em processo, operasse uma grande transformação no seu caráter. Pedro foi o homem que conviveu pelo menos durante 3 anos e meio com Jesus, mas sob a pressão negou o seu pastor, praguejando inclusive, por outras palavras, duplicidade espiritual. Mas quando Pedro se arrependeu, assumindo uma postura íntegra e compreendendo a missão pastoral do Filho do Homem, Cristo convidou-o a pastorear as suas ovelhas, conforme o relato de João 21:17. Pedro teve que aprender a ser uma ovelha obediente, submissa, constante, estável, apesar da sua personalidade. Teve que aprender a discernir a voz do bom pastor, dando-lhe toda a primazia, no meio de muitas outras vozes, inclusive a sua. E só então ele estaria preparado para apacentar. Ninguém poderá co-apacentar com Cristo enquanto não aprender a ser uma boa ovelha, enquanto não aprender os métodos do pastoreio do bom pastor, que veio para servir e não para ser servido, enquanto não aprender as verdadeiras necessidades das ovelhas, que por vezes também se confundem com caprichos, ou enquanto não aprender a conduzi-las mansamente por águas tranquilas. Águas tranquilas significa instabilidade, e alimentando-as em prados verdejantes, que é a palavra de Deus. Quem não preencher estes requisitos, ou é um falso pastor, ou então é um lobo travestido de ovelha. As 2 cartas de Pedro foram escritas num período muito conturbado, provavelmente próximo do ano 60 da era cristã, com várias tensões a registarem-se dentro e fora da Igreja. A primeira epístola foi escrita para os cristãos da ampla região de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, locais hoje situados na moderna Turquia. E o propósito da carta era fortalecer os cristãos diante do sofrimento. Embora a sociedade pudesse rejeitá-los e até marginalizá-los, Deus escolhera-os para ser o seu povo especial. Relembrou-lhes que Cristo igualmente havia sido rejeitado, mas fora vindicado e exaltado pelo Pai. Salientou que perante os diferentes graus de angústia e provação, não deveriam estranhar que Satanás estivesse a operar, mas que ainda assim tudo poderia resultar para a honra e glória de Deus. Pedro apelou à consciência da sua identidade espiritual, deste povo, obviamente. Primeiro, eles nasceram pela graça sendo escolhidos por Deus. Segundo, deveriam viver em santidade e esperança. Terceiro, deveriam demonstrar amor fraternal. 4, deveriam alimentar-se nas fontes corretas e crescer. Quinto, deveriam formar uma comunidade que representasse o caráter de Deus na terra, mesmo sob a pressão e perseguição. A segunda epístola pastoral configura o conjunto de reflexões finais de Pedro. Ele tinha a expectativa de morrer em breve. Segundo a tradição cristã antiga, Pedro morreu em Roma, provavelmente crucificado, cabeça para baixo, durante a perseguição encabeçada por Nero, perto do ano 65 da era cristã. Nesta carta, Pedro, com sentido de urgência, exorta os crentes a permanecerem firmes na fé e a crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Mas como? Primeiro, sendo puros na conduta e na doutrina, porque a segunda vinda seria muito rápida. Segundo, procurando mais conhecimento sobre a vida cristã. Este conhecimento não era místico nem intelectual, era relacional. Terceiro, procurando mais crescimento espiritual. O autor incentiva os crentes a procurarem os frutos ou as virtudes do Espírito, como consequência da fé. E por último, Pedro avisa a Igreja contra os falsos mestres, denunciando-os. As suas ideologias seriam atrativas, algumas de natureza secular, que colocariam em causa todo o edifício doutrinário do cristianismo. Outras, partindo do interior do cristianismo, seriam uma contrafação tão próxima da realidade que poderiam enganar mesmo a geração eleita e o sacerdócio universal. Por isso, perante este quadro, surgiu a necessidade urgente de se pastorear as ovelhas com o auxílio do pastor dos pastores, Jesus Cristo. Vamos ver rapidamente como é que ocorreu a metamorfose do apóstolo São Pedro. Pedro era pescador de profissão, um velho lobo do mar. Ele conhecia melhor do que ninguém as características meteorológicas e hidrográficas do Mar da Galileia, também conhecido como o Lago de Genesaré. Em função das condições atmosféricas, ele saía de dia ou saía de noite para a faena da pesca, quando, acompanhado com outros barcos, operava pesca de arrasto, ainda que de uma forma bastante artesanal.
O que ele possuía em sagacidade e competência, também expressava em rudeza e impulsividade. Pedro era bom no que fazia. Só uma mente visionária conseguiria ver naquele homem mais do que um bom pescador. Numa noite em que Pedro e a sua tripulação não pescaram nada e já arrumavam as redes depois de as terem remendado e lavado, Jesus convidou-os a pescar novamente. O Mestre intervém nas nossas áreas de interesse. Senão, como chamar a nossa atenção? Pedro e a sua tripulação ficaram relutantes. Quem era aquele homem que ousava desafiar as suas competências enquanto pescadores? E depois daquela trabalheira na armação do barco, Pedro lançou a rede sobre a palavra daquele estranho. E a Bíblia diz que a pesca foi um êxito. Esta pesca foi bem sucedida porque foi o resultado da obediência a Cristo e não tanto da habilidade ou da técnica. É provável que Pedro já conhecesse a Cristo pela sua familiaridade com a família Zebedeu. Alguns historiadores levantam a possibilidade de Maria ser irmã de Salomé de Zebedeu. E como tal, Tiago e João poderiam ser primos de Jesus. Por essa razão, Pedro já teria convivido com um homem Cristo, que poderia muito bem ter dado alguma ajuda na indústria da pesca da família, quando necessário, destacando-se pela sua prestabilidade e educação. Talvez estivessem cruzados nas bodas de Caná, ou quem sabe Pedro tenha escutado rumores sobre a expulsão dos vendilhões no templo. Contudo, Lucas 5,3 desvenda que aquilo que fez a diferença foi Jesus ter escolhido o barco de Pedro ainda antes do milagre ter ocorrido. Depois do milagre, Pedro percebeu um contraste entre aquele que era santo e a sua pecaminosidade e manifestou publicamente, sendo humilde. Este homem, apesar de torpe, foi chamado porque era obediente e conhecia a sua condição. Ele tinha muitas fragilidades no seu caráter, mas demonstrou abertura para que Deus o modelasse. A providência não exclui ninguém. Muitas vezes o orgulho e a presunção excluem pessoas que poderiam ser capacitadas pelo Espírito, mas que infelizmente não lhe dão essa permissão. Pedro aprendeu que o cristianismo, mais do que uma relação com normas e doutrinas, é uma relação com Cristo. A relação com uma igreja é igrejismo. O cristianismo não é tomar Jesus pela mão e levá-lo para onde queremos, dizendo, ele compreende. Pelo contrário, o cristianismo é deixar-nos conduzir. O cristianismo não é acomodar a Bíblia à nossa maneira de pensar, é acomodar a nossa vida e a nossa maneira de pensar ao que está escrito na Bíblia, mesmo em circunstâncias probantes. A nossa única esperança é Jesus. Pedro, no momento, fez uma declaração inspirada pelo Espírito de Deus, confessando que Jesus era o Cristo. No momento seguinte, era um pobre instrumento nas mãos do inimigo. Pedro estava fisicamente perto de Cristo, mas espiritualmente longe. O que fica bem claro é que, pelo facto de hoje estarmos ao lado de Jesus, não é garantia que amanhã continuaremos assim. Mas o facto de um dia ter sido usado pelo inimigo, ou até várias vezes através do seu temperamento, não quer dizer que Pedro estivesse perdido para sempre. Porque quando ele percebeu a sua situação e voltou os olhos para Jesus, foi novamente um instrumento nas suas mãos. Várias vezes Pedro esteve em desvantagem espiritual. Segundo o Evangelho de São Mateus, no capítulo 14, versículo 22 a 33, Pedro confundiu até Jesus com um fantasma. Pedro teve medo. Ele saiu do barco em alto mar, com as águas agitadas. E saiu porque ele quis. Não foi Jesus que o solicitou. Mas se a fé imperfeita de Pedro o motivava a sair, Jesus esteve disposto, na sua misericórdia, a sustentá-lo nas águas. Contudo, no momento em que deixou de olhar para Jesus e orgulhou-se do seu feito, olhando para os companheiros, naufragou. Jesus estendeu-lhe a mão e resgatou-o das águas turbulentas. Ellen White, no livro Já Todas as Nações, afirma que Pedro negou 3 vezes a Jesus, porque no Getsemane, em vez de estar a orar e a vigiar, dormia num sono anestésico. Mesmo quando desempenhava uma função de liderança na igreja primitiva, ele foi preconceituoso em relação aos gentios conversos, desenvolvendo uma postura legalista. Existem assuntos fundamentais que não podem ser transigidos, mas existem outros que não são prova de fé. Sim, Pedro falhou grandemente e também enquanto dirigente da igreja. Mas por maior que tenha sido o seu ou os seus fracassos, a graça de Deus foi ainda maior. Romanos, no capítulo 5, no versículo 20, que nós podemos ver na Bíblia, em Romanos, no capítulo 5 e no versículo 20, o texto diz: onde o pecado abundou, superabundou a graça. Queridos, isto é graça. Os braços de Jesus estão sempre abertos à nossa espera. Se te tens sentido indigno ou um lixo, Ele pode levantar-te, transformar-te e fazer-te uma nova criatura. Esta é uma experiência que deve ocorrer a cada dia, pois a tensão entre a velha natureza e a nova natureza ocorrerá até que um dia, no segundo advento, aquilo que é corruptível se transforma em incorruptível. Pedro estava agora em condições de apacentar o rebanho de Deus. Na próxima semana, nós voltaremos para estudar mais uma lição. Não falte. Até lá.